Bom dia, pessoal. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Cotia. Bom dia aos nossos amigos da live que estão aí sempre com a gente. Esse é o programa Vida em Movimento e eu sou a Nirley Crespi. Bom, gente, hoje é um dia bem especial, né? Como todos os dias são, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre a Páscoa, tá? Hoje é Sexta-feira Santa, então muitas pessoas estão conectadas hoje na Sexta-feira Santa, olhando muito para a questão da morte, né, da morte de Jesus, etc. Eu acho que a gente pode fazer essa interpretação do ponto de vista de agora, né, gente? Vamos procurar olhar de uma forma diferente. Em vez de a gente olhar para a morte, vamos olhar para a vida, tá? Por quê? Porque hoje nós estamos aí passando por um processo meio complexo, né, de isolamento social, as pessoas muito assustadas, né, com a questão do coronavírus, as pessoas muito, já um pouco irritadas, eu vejo muitas pessoas já bastante estressadas de estarem isoladas socialmente. Então, eu penso que seja esse momento para a gente olhar para a vida, né? Então, olhando para a vida, nós vamos conversar hoje durante o nosso programa sobre a vida, sobre o que é a Páscoa. Claro, a Páscoa não é só ovinhos de chocolate, nem coelhinho e nem só o almoço de domingo ou até mesmo o bacalhau da sexta-feira. Ou seja, tem toda uma simbologia nisso tudo, né? E a Páscoa ela não é exclusividade de católicos, ela veio antes, né? Ela vem com o povo hebraico, o povo hebreu, né? E ela traz todo um significado e todo ano a gente fala a respeito, né? É legal da gente parar, pensar e avaliar uma série de situações que estão aí presentes, então, nessa questão da Páscoa, né? Nesse momento de Páscoa. Hoje nós vamos olhar também para outras coisas. Ontem eu comecei uma campanha e eu vou manter essa campanha. Eu convido vocês também a participarem dessa campanha de divulgação, que é o incentivo à produção nacional. Então, nesse momento, nós estamos precisando o quê? Esse momento de isolamento social, quando a gente vai a um supermercado, tal, a gente precisa estar usando máscaras, né? Então, eu tenho aqui 2 modelinhos de máscaras que foram confeccionados por pessoas aqui do local onde eu resido, pessoas que são muito competentes no que fazem, são as costureiras aqui da região do Sabó. Eu tenho 2 modelinhos de máscara, esse daqui é aquele modelinho todo dobradinho na hora que é feito e ele é dupla face, olha que bonitinho, tá vendo? Esse daqui eu tô falando do pessoal daqui do bairro onde eu moro, mas em todas as cidades hoje do Brasil você vai encontrar uma costureira que está confeccionando máscaras. Então, gente, vamos comprar as máscaras das nossas irmãs, das nossas irmãs costureiras, né? Porque elas estão fazendo aí todo um processo de mobilização, tanto para confeccionarem máscaras descartáveis, quanto para confeccionarem essas máscaras que são laváveis. Então, aqui eu tenho 2 modelos. Esse eu já mostrei, e esse outro modelo é um modelinho diferentinho, né? Ele lembra até um pouquinho as EPIs, mas esse aqui é de tecido. Essas máscaras de tecido, ela tem a vantagem de que elas podem ser lavadas. Então, você não precisa estar descartando. Você compra a sua máscara, você vai, faz o que precisa, volta para casa, como você já vai estar tirando, né, também a sua roupa, tal, você também tira a sua máscara e põe para lavar junto com as outras roupas, desinfeta e ela já vai estar pronta novamente para uso. E nós vamos estar incentivando, nós vamos estar, não é que ajudando só de ajuda, né, ninguém vai estar ajudando, mas nós vamos estar circulando um produto que é nosso, que é nacional. E tem aí máscaras muito bonitinhas que o pessoal está confeccionando. Tem até bem-humoradas que eu já andei vendo aqui na internet. Eu já andei vendo um pessoal fazendo umas máscaras com desenho de boca. Na hora que puxa a máscara, ela tem um desenho de boca, acaba sendo até bem-humorada e até engraçada a máscara do jeito que ela está sendo oferecida para as pessoas, né? E isso é divertido.
Porque o brasileiro, ele tem essa coisa legal, né? Apesar das intempéries, o brasileiro tem essa característica, ele lida bem com as situações, aliviando a tensão com bom humor. E isso é muito legal, gente. Vamos então incentivar esse pessoal que está aí costurando pra caramba. E tem as campanhas das costureiras, né? Por exemplo, aqui no bairro também onde eu resido, tem um grupo de artesãs costureiras que estão confeccionando máscaras de TNT para serem doadas. Então já foram doadas muitas máscaras. E é muito legal porque acaba sendo uma força-tarefa que envolve muitas pessoas ao mesmo tempo, tá? Então, quando a gente pode se mobilizar e as pessoas, de uma maneira geral, podem estar cooperando com esse processo, né, de confecção das máscaras, é muito gostoso, porque você se sente parte desse processo, né? Você se sente parte no sentido de que, puxa, olha que legal, eu também estou participando, fazendo a minha parte nessa doação de máscaras, e cada um cooperando com um pouco de serviço, né? A gente vai expandindo essa possibilidade, né? Então, é muito legal a gente poder fazer isso. Então, aqui em São Roque, onde eu resido, onde eu estou nesse momento, né? Tem o bairro que eu resido é o bairro do Sabó. Tem o pessoal aqui do bairro do Sabó que está confeccionando, então, máscaras. E estão vendendo as máscaras a R$10 para depois comprar mais elásticos, porque toda máscara tem um elástico, né? Para poder comprar mais elásticos para que as máscaras de TNT que estão sendo confeccionadas, que aí eu entro com um pouquinho do meu trabalho, que eu estou dobrando, enquanto outras estão lavando tecido, cortando, e outras estão fechando, costurando, e aí nós entramos no processo da embalagem. Essas máscaras são doadas, né? São doadas para pessoas que não têm, né, como está comprando, então, são doadas, então, para locais de atendimento também, que precisam, né, de atendimento ao público, e é muito legal. Deixa eu mostrar para vocês como elas são anatômicas. Olha, por exemplo, esta máscara aqui, que é toda coloridinha, eu posso usar e combinar com a roupa que eu estiver vestindo. Hoje eu nem passei batom para poder usar as minhas máscaras aqui para vocês. Então, ó, ela é bem anatômica, tá vendo? Esse modelinho é bom. Eu consigo continuar falando, eu consigo pôr o meu óculos, tá vendo? E eu vou usando essa máscara onde for necessário, eu tô indo com a minha máscara amarelinha, né? E aí tem outras cores, gente, outros tecidos, né? Tem também tecido com desenhinho para crianças, tem tamanhos menores para crianças, tal. Então, se você precisar sair com a sua criança, leva junto uma máscara infantil, tá bom? Ó, então essa daqui é a máscara amarelinha nesse modelo, ó. Ela fica direitinho no rosto, dá certinho, tá? Esse é o modelo. E eu tenho também essa outra máscara, também confeccionada aqui pelas nossas amigas aqui do Sabó. Ó, eu vou tirar meu óculos para mostrar. Ó. Esse aqui é um outro modelo, ela fica um pouquinho mais anatômica, porque ela tem um outro corte, ó. Tá vendo? Ela fica melhor no rosto, assim, nesse sentido, para quem precisa. E ela é uma questão só de escolha de modelo, gente. Assim como a gente escolhe uma calça, uma camiseta, a gente coloca a máscara, ela fica bem acomodadinha e a gente pode fazer. Nós podemos sair, podemos ir até algum supermercado, você leva a sua máscara, leva uma luva descartável. Ah, mas eu não tenho luva descartável, eu também estou sem grana para comprar luva descartável. Como que eu faço? A máscara, ainda você consegue fazer uma máscara na sua casa. Lembra? Teve um dos programas que eu ensinei você a fazer uma máscara, onde você pega uma folha de papel toalha, você faz algumas dobras e depois, né, nesse canto, ela totalmente dobrada, você grampeia 2 elásticos. E pronto, você tem ali uma máscara improvisada.
Ah, mas eu não tenho luva descartável para ir até um supermercado. Ok, se você tem luva de inverno, você usa suas luvas de inverno. Quando você chegar em casa, você vai estar tirando, claro, você vai, na hora que estiver voltando, você vai tirar as suas luvas e vai pôr também para lavar, tá? Então, tudo tem uma solução, viu, pessoal? Não é nada tão difícil assim, é algo que você pode resolver, é algo fácil de ser solucionado, que você vai estar, então, contribuindo tanto com o pessoal que costura, quanto você vai estar contribuindo aí para não profilaxia, para uma profilaxia, na verdade, né? Ou seja, você vai estar evitando de estar se contaminando e contaminando o ambiente, porque às vezes a pessoa já tem, né, já foi contaminada, não percebe, é assintomática, e na hora que ela está lá conversando, né, aglomerada, tarará, então vai passando, vai disseminando esse contágio local. Então, é uma forma de nós evitarmos que isso aconteça, tá bom, pessoal? Então, são oportunidades que nós temos, uma de cooperar socialmente com as nossas artesãs, com as nossas costureiras. Eu estou falando do bairro do Sabó, mas eu conheço gente na cidade de São Roque que estão confeccionando máscaras lindinhas, como a Bela está fazendo, está postando aqui, tem a Elis também que está postando aqui, né? Então é só você procurar, e lá em Campo Grande também o pessoal confeccionando máscaras para serem doadas, costureiras, né? Fazendo isso. Eu conheço a Fátima, ela também disse que está confeccionando máscaras para serem doadas, ou até mesmo para serem vendidas. Então, pessoal, tem o pessoal em Minas, tem a Yara lá em Minas está fazendo também. Então, vamos aproveitar e vamos prestigiar a produção nacional. Estou falando isso das máscaras porque é bem oportuno, né? São as nossos recursos nesse momento, são artigos hoje de vestuário que são necessários. Mas eu também me refiro à produção nacional de uma maneira geral. Hoje nós temos uma nova economia, claro, a gente vai ter que se readaptar. Então vamos prestigiar aquilo que o brasileiro produz, né? Então, assim, não conseguiram trazer lá os respiradores de fora, que às vezes eu penso, né? Quando a gente não consegue uma coisa, às vezes é uma providência divina. As pessoas ficam bravas, indignadas, brigam, xingam e não param para pensar que, de repente, essa é uma oportunidade de nós brasileiros produzirmos as coisas que a gente utiliza, né? Antigamente não era assim? Era bem assim. Nós tínhamos, vamos falar de roupas. Nós tínhamos as tecelagens nacionais com tecidos muito bons. Então, nós tínhamos a produção, por exemplo, do algodão, principalmente no sul do Brasil. E aí passava do algodão, do fio, né? Depois de montar o fio, passava então a montar a parte de tecidos. Tecidos lindíssimos. Antes você não encontrava roupas prontas como nós temos hoje. Então nós tínhamos as costureiras, né? Muitas vezes até eram parentes nossos. A minha mãe, por exemplo, costurou muito para mim e para o meu irmão. Ela fazia as nossas roupas, então a gente sempre tinha alguma roupinha que era exclusiva. Claro, veio a cultura do jeans. Eu particularmente gosto muito, é uma peça coringa, né? Eu uso muito jeans, acho super legal. E ele vem trazendo, então, esse consumo de massa, né? Então, grandes produções de jeans para serem vendidas. Ótimo, beleza. Então, se migrou daquele modelo, né, da costureira, do alfaiate, né? Os alfaiates que faziam ternos exclusivos, tal. E hoje em dia, aquelas pessoas que conseguem fazer um terno com um alfaiate, ele vai pagar a exclusividade daquele terno feito sob medida, que fica perfeito no corpo, né? Então são artes que hoje estão sendo resgatadas, e isso é muito legal. Então você pega aquele tecido que foi produzido aqui no Brasil e confecciona a sua roupa, né? Ou mesmo as nossas próprias confecções. Nós temos confecções nacionais excelentes,
Eu me lembro quando as minhas filhas eram pequenas, que eu comprava de uma confecção que era nacional, umas roupinhas que ficavam perfeitas, e elas eram de algodão. E elas eram tão duráveis que as roupas que eu comprei para minhas filhas, como a criança cresce muito rápido, eu fui passando de filha para filha e depois para os sobrinhos, e foi assim um período muito interessante, né? Onde a gente podia estar reaproveitando aquelas roupas que a gente então comprava e passava, né, de um para outro. Hoje eu sei que ainda acontece, mas a qualidade do tecido era muito boa, e isso durava bastante, era muito legal. Então, esse resgate da arte da costura, valorização da mão de obra nacional, que é bem importante, que a gente olhe para isso agora novamente. Eu falei dos respiradores, né, que não puderam entrar, teve aquela polêmica, não sei o quê. Então, aí o pessoal no Rio Grande do Sul montou um respirador que até eles atribuíram o nome de Frank, né, Frank de Frankenstein, porque foi assim a união de várias peças, de vários saberes, e conseguiram montar. Então isso mostra que o brasileiro, ele tem uma capacidade de se reinventar muito bacana, muito bonita, e que por isso a gente pode desenvolver as nossas capacidades, né, e resgatar as nossas capacidades produtivas de uma forma muito legal, muito bonita, e que a gente não precisa estar importando, né, porque essa cultura de consumo muito intensa, né, os produtos que vinham de fora, né, que vinham da China, tal, eram muito baratos, e de fato são, se você pensar, muito baratos mesmo. Isso incentivou um consumo de produtos estrangeiros, tanto que hoje, quando você vai a uma grande loja, grandes lojas têm isso, então você vai em grandes lojas e você encontra as camisetas, as roupas, elas nem servem direito para nós brasileiros e brasileiras, né? Porque nós temos uma modelagem, o nosso corpo, ele tem uma modelagem que é nossa, né? Que é muito única nossa. A mulher brasileira, ela tem o quadril mais largo, né? Enquanto que as orientais têm o quadril mais estreito. Os homens brasileiros, eles têm um peitoral mais largo do que os homens orientais. Então, as camisetas, por exemplo, as polos que vêm de fora para os homens, eu vejo isso com meu marido, a gente tem dificuldade de encontrar, porque na hora que vai vestir, ela não fica bem, ela não é anatômica, então a gente tem dificuldade de encontrar essa modelagem. Para as mulheres, a mesma coisa, quando você tem a oportunidade de utilizar, então, o serviço de confecção nacional, você vai perceber que a modelagem, né, nacional, ela é voltada para o corpo da mulher brasileira, para o corpo do homem brasileiro. Então, gente, vamos resgatar isso, é tão bacana. Esse é o momento, né, da gente estar resgatando. Então, aquelas milhares de coisinhas que vinham de fora, vamos prestigiar os artesãos daqui da nossa terra. Olha que bacana a gente poder... olha aí, a Ana está aí com a gente dizendo bom dia, querida. Vamos compartilhar, por favor? Então, vamos incentivar os artesãos do nosso território nacional. Os nossos artesãos, eles têm, assim, produções maravilhosas, tá? Eles têm produções tão legais que quando estrangeiros vêm para cá, eles ficam admirados e acabam, inclusive, levando, né? Então, nós temos aí alguns núcleos em Minas Gerais que exportam muito material produzido pelos nossos artesãos. Nós temos núcleo no Nordeste que também exporta as rendas, né? Veja quantas coisas lindas. E aí, é a oportunidade de nós estarmos resgatando isso aqui no nosso entorno. Olha que legal, gente, a oportunidade que nós estamos tendo de olhar para os produtos nacionais e de nós, então, incentivarmos os nossos produtores para a gente criar, então, uma nova economia menos importadora e mais nacionalista. Não no sentido de, não, agora eu vou ser radical, não vou comprar mais nada que for de fora. Eu, particularmente, vou procurar voltar o meu consumo para os produtos nacionais. Por quê? Porque eu vejo a mobilização
desse pessoal, dessa turma aqui, que coisa mais linda que é, gente. Como é legal a gente ver a mobilização desse pessoal. Quanta amorosidade está inserida nisso, nesse ato. Quanta solidariedade está inserida nessas atitudes, né, que são atitudes do povo brasileiro. O povo brasileiro é assim. O povo brasileiro, eu vejo pessoas fazendo campanhas maravilhosas de arrecadação de alimentos, pensando naqueles que não estão em condições hoje, que estão aí, ainda não receberam ajuda de governo, porque tem todo um processo de estruturação para que essas verbas comecem a circular na nossa economia. Nós temos também aí o Daniel Estive, que é aqui o dono da rádio, né, que tem esse projeto lindo, fazendo essa arrecadação de alimentos para doar. E visando, inclusive, a Páscoa dessa turma, sabe? Para que eles tenham aí uma alimentação bacaninha para essa Páscoa. E se a gente for pensar na Páscoa, né, que é o nosso tema de hoje, nós temos o quê? A ressurreição na Páscoa. Esse é o objeto, esse é o ponto focal. É para isso que nós devemos olhar quando a gente pensa na Páscoa. O que a Páscoa representa simbolicamente? A Páscoa representa o renascimento, a oportunidade da gente se reeditar. Olha aí a Rô com a gente, a Rosângela também conosco. Bom dia, querida. Então a Páscoa é esse momento de reedição, de renascimento interno. Nós estamos saindo agora, estamos, né, caminhando para a saída, e eu espero que isso de fato venha acontecer logo, né? A saída de um momento de mobilização muito interno, onde nós tivemos a oportunidade de mergulhar, de se voltar para dentro das nossas famílias, né, para dentro das nossas casas, dos nossos lares, se voltar para dentro das nossas famílias, onde nós tivemos a oportunidade de se olhar, né, e mergulhar dentro de si, em momentos de meditação, por exemplo. E nós estamos, então, agora caminhando para esse momento da ressurreição, né? Então, nós vamos sair de dentro de nós e nós vamos para o mundo novamente, né? Renovados. Alguns reeditados, outros nem tanto, outros talvez só bravos e revoltados. E isso tá tudo certo, gente, porque é assim mesmo. Na Páscoa, nós devemos olhar para a vida, porque ela se refere à ressurreição de um grande mestre, para os católicos, para os hebreus, esse renascimento do próprio povo, essa ressignificação, aonde a gente comemora as vitórias, a gente comemora as conquistas, né, da própria vida. Então é esse renascimento da vida. É para isso que nós devemos olhar na Páscoa. E você, já pensou como que você vai olhar para o seu renascimento? Você já vai olhar no renascimento da Páscoa? Não? Então vamos lá, gente, vamos pensar em coisas o que boas e alegres. Como que eu vou sair disso? Vamos sair disso mais fortalecido, mais seguro? Não, eu estou super inseguro, eu perdi meu emprego, como que eu posso pensar numa coisa boa se eu não estou legal, se eu perdi um monte de coisa? Gente, se você perdeu algumas coisas e ganhou muitas coisas. Então na vida tudo é cíclico, tudo vai mudando, vai se reeditando, tá? Nós podemos pensar que sim, tá um caos, né? Muita gente aí está super mega preocupada, não estou tirando a razão, tá um caos, mas e esse caos vai permanecer? Claro que não, né? Depois de um caos sempre vem uma nova ordem, depois de uma tsunami, né? Vamos pensar lá na Indonésia, aquela vez que bateu aquela tsunami que destruiu tudo, depois eles não se reeditaram? Reeditaram, né? Os grandes terremotos que já aconteceu em inúmeros locais, depois não houve a reconstrução, a reedição da vida? Sim,
Vamos então olhar para esse momento como uma tsunami, né, que nos levou a nos recolher, esperar o mar voltar, para a gente poder voltar a caminhar e consertar os estragos que aconteceram, né? Então, gente, vamos olhar para tudo isso de uma forma construtiva, né? Muitas empresas vão remodelar, sim, claro, porque elas estão se reeditando, elas estão nesse processo de ressurreição, tá? Então, o comércio, ele vai ter que se reeditar, porque ele também vai estar nesse processo de ressurreição, tá? E as nossas relações sociais, nossas relações de amizade, elas também estão se reeditando, né? Porque agora nós podemos pensar, nós tivemos tempos de pensar que nós podemos nos conectar de várias maneiras, que a gente não precisa ficar tanto tempo isolado, que a gente pode utilizar as redes, por exemplo, para estar em contato com parentes que a gente não fala há muito tempo, que a gente pode ligar para eles, que a gente pode ouvir a voz deles, mesmo sem a gente estar de corpo presente, a gente pode estar presente com um amigo, com um parente, né? Olhar, olha, a ressurreição de olhar para os nossos idosos, não como os vilões É engraçado, outro dia eu vi isso, eu achei assim, curioso esse ponto de vista, né? Olhar para os idosos como se eles fossem os responsáveis, os culpados desse isolamento social. Gente, não é nada disso. Os idosos são aqueles que estão mais propícios a serem acometidos com esse tipo de situação, né, viral. Já falamos o porquê, isso já está para lá de dito, já está para lá de comentado, a todo momento a gente vê isso sendo comentado. E hoje eu vi uma proposta muito bonitinha, que eu achei bem legal, que é justamente essa, né? Vamos mudar de assunto, em vez de olhar para a morte, quantos que morreram, vamos olhar para quantos se curaram. Porque se aqueles que morreram, gente, ninguém morre na véspera. Nós temos aí um Deus que é supremo, que manda nesse jogo todo. E se isso está acontecendo, ele está acontecendo também porque ele, de alguma forma, permitiu. É vontade dele também, né? Por quê? Porque ele olha para nós, viu? Olhando para nós, ele vem, ele dá um toque, ele vem, ele manda uma mensagem, ele manda um mensageiro, o mensageiro presta atenção. E ele vinha já dando sinais, né? Pra gente, presta atenção, olha o que vocês estão fazendo, olha como é que estão as relações, as famílias nem se conversam mais, os pais nem lembram mais que têm filhos, os idosos estão super mega esquecidos. Então, a gente vinha aí num processo onde as pessoas estavam robotizadas, hipnotizadas demais, dentro das suas próprias questões ou dentro do seu próprio celular, não que hoje não esteja, mas já com outro olhar. E vem então Deus e diz assim, bom, tem uma turminha aí que está na hora de vir embora, né, porque ele já sabe, é ele quem resolve, né, que eu brinco que quando o chefe puxa a ficha não adianta discutir, porque é hora de ir embora mesmo, né, e aí Deus falou para essa turma que está indo embora, vocês já cumpriram a missão de vocês, vão embora. Só que, como última missão, vocês deem o exemplo, né? Para a turminha que aí não está conseguindo entender, dá o exemplo, fica aí, morre dessa doença. Pronto, aí um monte de gente morreu com essa doença. E um monte de gente se curou dessa doença, porque também ele disse e mostra que existe, sim, cura para isso. Então ele mostra tanto o lado, né, aqueles que morreram pela doença servindo de exemplo, mostra aqueles que se curaram da doença servindo de exemplo e mostra para a sociedade, né, para os homens de uma maneira geral, a importância de mudar o olhar, de quebrar esse paradigma que a gente vinha inserido, né, de lembrar que existe o outro, né, que quantas coisas legais estão sendo resgatadas. Por exemplo, agora nós temos aí surgindo modelos de comércio através de
de permutas. Antes a gente chamava de escambos, né? A fala anterior era escambo. O que é um escambo? Então, aquilo que eu produzo. Então, eu produzo uma máscara, você produz, sei lá, você produz um livro, e então eu te dou uma... Quanto que custa o seu livro? Ah, custa 10 máscaras. Então, eu junto, te dou 10 máscaras e levo o livro. Aí eu pego dessas máscaras, fico com uma para mim e vou pegar essas máscaras que outras pessoas têm e eu levo lá e digo, olha, eu tenho limão, tenho máscara e o que você precisa? Ah, eu preciso de limão. Ah, então eu dou o limão, a pessoa me dá um abacate e assim vai. Isso tudo está sendo resgatado, isso é muito legal. Então, surgindo, inclusive, aplicativos, né? Então, nós temos uma querida aqui na região nossa que está lançando um aplicativo que vai trabalhar justamente essas permutas entre serviços e bens, apresentando esse novo modelo de comércio, vamos dizer assim, que é a ressurreição, é a Páscoa desse momento que a gente está vivendo para uma nova linguagem comercial. Olha que bonito isso tudo, gente. Então, Páscoa é o momento de a gente olhar para a vida. Se hoje é sexta-feira santa, o pessoal ainda está conectado com a questão da morte do Mestre Jesus, porque ele sofreu tal, então vamos valorizar esse Mestre que veio aí, né? Passar essa mensagem de amor, porque ele não veio aqui para falar, olha, vamos ficar olhando para a morte, porque o que importa é a morte, o que importa é a doença. Não, ele veio aí e fez o quê? Olha, você está doente? Existe cura. Ele disse o quê? Vocês estão adoecidos no egoísmo de vocês? Existe a possibilidade desse resgate, do resgate através da amorosidade, tá? Tanto que ele reforma, né? Ele diz, olha, tem os 10 mandamentos, sim, para serem olhados, ok, beleza? Só que o mais importante hoje, vamos reduzir para 2. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Na verdade, ele fala do que? Amai. Dá para a gente resumir isso a só um mandamento. Amar, tá? E, gente, somos um. Nós somos todos um, se a gente for pensar. Você vê. Vou pegar esse exemplo que a gente está vivendo. O vírus passeia de um, entra no outro, sai desse outro, entra no outro, e todos nós estamos envolvidos na mesma situação. Então, somos um, né? Não somos iguais, nós temos diferenças, porém somos todos capacitados da mesma forma. Nós recebemos as mesmas ferramentas, nós recebemos a vida, recebemos o ar, todos nós respiramos, independente de classe social, independente de raça, independente de cor, independente de preceitos, preconceitos, paradigmas, todos nós estamos aqui para respirar a vida, gente, vida, tá? Vida, tá? O ar nos traz vida, o sol, esse lindo sol que está aqui manifestado agora, ele está manifestado, independente das nossas crenças, independente se a gente tem conta no banco, conta para pagar, se não tem. Ele está aí para todos. As árvores, elas nos oferecem seus frutos, independente de quem vai colher, se é animal, se é humano, ela oferece. E nós precisamos das árvores, das frutas, precisamos do sol, do ar, da água, da terra, precisamos do fogo para poder processar os nossos alimentos, ou seja, nós somos um. Porque se o fogo corre solto, né, se ele se descompensa, ele só faz estrago. Se o homem corre solto, ele só faz estrago. Não é assim? É assim. Para todo mundo é assim. O bacana, gente, é que a gente deve aprender a olhar para este momento de Páscoa como uma oportunidade de vida. Vamos comemorar a vida. Vamos comer chocolate? Na medida do possível, sim, né? Porque muita gente teve grana para comprar chocolate. E outro dia eu vi também um apelo de um pessoal que investiu aí, tem uma pequena fábrica de chocolate, investiu bastante, né,
nos ovos, porque os ovos, gente, não são confeccionados, não foram confeccionados essa semana. O pessoal veio aí produzindo os ovos de chocolate para poder colocar no mercado, a tempo de serem adquiridos para Páscoa. E muita gente não teve como vender, porque o pessoal que foi para o supermercado, claro que foi priorizar os alimentos para esses dias, né? Para a comida do dia a dia. E deixaram, então, de comprar os ovos. Olha, muitos ovos de Páscoa vão ficar sem consumo, óbvio, né? Até por conta desse momento. Então, gente, na medida do que vocês conseguirem também, prestigie essa pessoa aí, o seu vizinho, esses pequenos produtores essas pequenas fábricas de chocolate. Se vocês forem comprar, procurem prestigiar essa turminha, porque eles se mobilizaram para isso, eles investiram, tá? Tá cheio de gente vendendo pela internet, ainda dá tempo, tem o pessoal que tem delivery de entregas. Então vamos prestigiar a turma para a gente fazer a Páscoa da nossa sociedade, né? Vamos fazer a Páscoa dos nossos artesãos, da nossa indústria nacional, dos nossos produtores nacionais, dos nossos irmãos e irmãs que estão aí todos inseridos, vivendo a mesma situação, né? E vamos ver o que o anjo nos diz a esse respeito, né? Vamos perguntar para ele, para os anjos, né? A mensagem que eles têm para nos trazer nesse momento da Páscoa. Vamos lá? Ele está nos pedindo paciência. Olha que importante, gente. O anjo da paciência está aqui presente nesse momento, respondendo com relação a esse momento. Ele está nos pedindo que a gente tenha paciência. Vocês já pensaram o que é paciência? Paciência é a ciência da paz. A ciência da paz não é só experimentos. A ciência da paz é a consciência da paz. A consciência da paz a gente começa a ter quando a gente olha, né, para tudo que está acontecendo e reconhece esse movimento divinal que está inserido nisso tudo, gente, porque isso não é à toa, não. Olha só que interessante. E ele diz ainda assim: curve-se frente às infinitas possibilidades que a vida lhe oferece. Então, o anjo da paciência nos convida a nos curvar. O anjo da paciência está nos convidando a nos curvar frente às infinitas possibilidades que a vida está nos oferecendo nesse momento. Então, o anjo da paciência está nos convidando, está nos chamando para que a gente olhe para a vida de forma paciente, para que a gente olhe para esse momento de forma paciente. E a gente pergunta: isso vai acabar logo? E aqui a resposta vem que ainda tem um tempo para que isso termine, né? Para que tudo isso termine. Claro que nós somos imediatistas, porque nós temos necessidades prementes, né? Mas aqui, quando a gente olha para o tempo divino, quando a gente olha para essa manifestação, a gente percebe que não é o nosso tempo, é o tempo necessário, tá? Então, o anjo da paciência nos diz: tenha ciência que é possível viver a paz, mesmo diante desse monte de intempéries. E para que a gente possa viver a paz, nós devemos praticar meditações, por exemplo, tá? Não precisam ser meditações muito extensas, não. Podem ser meditações curtas. No meu canal no YouTube tem a série Transição Planetária. Essa série Transição Planetária tem lá algumas meditações, né, que são gratuitas, gente. Vocês podem entrar no canal, se inscrevam no canal, dá um joinha lá e façam essas meditações. O objetivo é
buscar a paz, é buscar ter sabedoria nesse momento, o objetivo é tranquilizar as pessoas que estão muito angustiadas, tá bom? A Ana está pedindo o anjinho dela. Vamos lá, Ana, vamos olhar para o teu anjinho, sim, claro. Então, vamos perguntar para o anjo qual é a mensagem de Páscoa para Ana Bonfigli. Olha só, Ana, é o anjinho da completude, querida. O anjo da completude está te trazendo a mensagem de Páscoa. A completude é aquele momento onde a gente busca se complementar internamente. Ele diz que existem momentos que o movimento parece estar parado. Existe. Esse momento que nós estamos vivendo agora, Ana, causa essa impressão de que tudo está parado. Só que não. Tudo está se movimentando. Está se movimentando com muita força. Está se movimentando com muita rapidez. É que a gente não consegue ter essa noção. O anjo da completude, Ana, está te convidando você a se complementar internamente. O que está faltando? O que você sente falta? O que está, por exemplo, o que pode estar causando alguma descompensação interna? É para isso que o anjo está te convidando, para você olhar e buscar essa completude, tá? Dizendo que parece que está parado, só que não, hein? Não tem nada parado, não. Nada está parado. Por quê? Porque nós vivemos uma dinâmica dimensional diferente, consciencial, na verdade, a nossa dinâmica consciencial que está conectada com essa dimensão que nós vivemos, ela tem uma dinâmica diferente da dinâmica cósmica. Tá? Então, às vezes dá a impressão que está parado, só que não está parado, tá bom? Vamos ver então mais mensagens dos anjos para as pessoas que estão aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Rosângela Monello está dizendo, muito lindas essas mensagens dos anjos. Sim, são mensagens belíssimas, são seres que seguem, né, conosco durante toda uma vida, como mentores, como orientadores, e eles são seres muito interessantes. E as pessoas acham que anjo é sempre só bonzinho, só aquela coisinha que nada, de vez em quando eles dão umas lambadas na gente, que deixa a gente até meio torto. Então vamos ver, Rosângela, qual é a mensagem do anjinho para você agora? De Páscoa? Olha, Rosângela, a mensagem é o anjo do desapego. É o anjo do desapego que vem e te convida a se desapegar, Rosângela. A se desapegar do quê? De tudo aquilo que te incomoda, mas principalmente do medo. Olha só. Que ele diz aqui, o medo é o sentimento mais perigoso, Rosângela. Então, o anjinho do desapego está te convidando para se desapegar do medo, tá? Que, gente, olha, uma coisa que é muito importante, que eu vou falar para vocês, um monte de gente vai discordar, vai achar que eu estou falando bobagem, mas tudo que a gente atrai é frequência, frequencial. Se eu estou dentro da frequência do medo, eu vou atrair o que é compatível com o medo. Ficar com medo, por exemplo, desse vírus, atrai o vírus, porque quando eu estou com medo, eu derrubo a minha imunidade, porque eu estresso o meu organismo. E por estressar o meu organismo, eu abro a possibilidade de invasão. A frequência desse vírus está dentro da frequência do medo, porque o povo chinês, eles vivem dentro da frequência do medo, gente. E vive nessa frequência porque o modelo que eles têm lá, né, de governo, né, é um modelo muito parecido com o que nós estamos vivendo aqui agora.
de imposições, de cerceamento. Então, são modelos que são, por um lado, se a gente tem sim aqui a prevenção, uma boa intenção, por outro lado, nós temos aí essa frequência do medo sendo disseminada de uma forma completamente insana. Quando você abre algum aplicativo, você já vê lá a primeira chamada falando sobre o coronavírus. Sobre a saúde, se fala então sobre a ausência de saúde, né? Ao invés de se incentivar as pessoas a praticarem coisas boas dentro de casa, eles incentivam ao medo, né? Que você vai ficar doente. E você pode praticar coisas muito boas dentro de casa. Você pode fazer, além de uma alimentação saudável, você pode fazer a meditação. Você mora num apartamento, não posso descer para uma academia nem nada. Faça alguns exercícios dentro de casa. Se eu não vá numa varanda. Meu apartamento não tem varanda, mas pela janela entra sol. Fica no sol. Fica no sol. Porque o sol, ele vai... tudo bem que pode não ser a quantidade ideal para todos os dias, mas ele já vai estar fazendo com que você sintetize a vitamina D, né? E assim, a vitamina é muito importante para a saúde. Ela é muito importante, inclusive, para a cura desse tipo de enfermidade. Então, gente, vamos incentivar e fazer uma campanha pró-saúde, ao invés de fazermos uma campanha pró-doença. Vamos olhar para a vida, ao invés de olharmos para a morte. Vamos olhar para as possibilidades de se editar. Isso é importante. Isso é muito importante, tá, gente? Vamos lá. Nós temos aqui... a Rosângela disse gratidão. Ok. E a Ana diz, sempre bom as mensagens dos anjos. Realmente, Ana, sempre bom. Aqui nós temos, então, a Sônia Silva dizendo, bom dia, hoje é meu aniversário, 60 anos. Me presentei com uma mensagem dos anjos. Bom, primeiro eu te presentei com o meu amor, que eu estou agora emanando para você. Para que esse dia, Sônia, seja um dia diferenciado dentro desse olhar, né? Olhe para a vida, 60 anos é uma grande conquista. É muito legal, Sônia, parabéns. Que nesse momento os anjos derramem muitas bênçãos sobre você. Que o anjo da graça lhe traga muitas graças. O anjo da abundância, da harmonia, da prosperidade possa nesse momento trazer para você essa energia maravilhosa, divinal, que vai trazer para o seu coração a paz daquilo que eu estava falando agora. Trazer o desapego ao medo, abrindo, fazendo com que esse momento seja um momento de ressurreição para você. Que essa Páscoa, que esse seu aniversário seja o seu momento de ressurreição, Sônia. Que você ressuscite para uma vida de mais consciência, de mais amor, de trocas saudáveis, de trocas sociais saudáveis. Que esse seja um presente meu para você. E o anjinho do seu aniversário é o anjo da paixão. Olha que legal! O anjo da paixão, ele vem para te chamar a essa paixão, porque a paixão é vida. A paixão, ela nos eleva, porque ela nos movimenta. O problema é ficar preso na paixão, né? Mas a paixão é essa força que vem de fora para nos apaixonar, que você se apaixone novamente pela vida, Sônia, e que seja um novo momento. E deixe de lado o doce prazer de uma vida cheia de amarguras, tá? Tenha paixão pela vida e deixe de lado as amarguras que deixe que elas fiquem lá no passado. Tá bom, Sônia? Legal, ó, parabéns para Sônia. Vamos ver mais pessoas aqui. Vamos lá, voltando aqui um pouquinho.
taran, 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 taran. Áurea, você tá aí, queridona? Vamos ver seu anjinho, a mensagem do ano para sua Páscoa. Olha só, o anjinho da liberdade, a mensagem dos anjos para você hoje é o anjo da liberdade. A liberdade de ser quem a gente é, a liberdade de se desconectar dessas energias trash, dessas energias densas, dessa energia voltada para a morte, liberdade para a gente escolher a vida, liberdade para a gente ressuscitar e realizar ações concretas na Terra, né? A Áurea tem aí um trabalho belíssimo com arte, com mandalas, joia, maravilhoso, tá? Vamos lá, Ronaldo Alves, um anjinho para o Ronaldo Alves. Nesta Páscoa, o anjo do equilíbrio, Ronaldo, o anjo do equilíbrio está te fazendo esse convite. Ronaldo também é um empresário, tem aí os seus funcionários, tem os seus compromissos, né? E esse momento é um momento de grandes desafios, né, Ronaldo? E aqui dê-se conta de que você não dá conta de tudo, tá, Ronaldo? Então, para a gente poder manter o equilíbrio, e o anjo te convida a esse equilíbrio, a gente olha para aquilo que a gente não dá conta, e o que a gente não dá conta, a gente entrega e vai buscar, então, as orientações necessárias para que surjam, né, soluções criativas para esse momento que a gente está vivendo, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, Lislie. Vamos ver a mensagem do anjo para você, Lislie. Vamos ver a mensagem do anjo para Lislie. É o anjo da fé, Lislie. O anjo da fé vindo aí, te convidando para que você trabalhe essa fé dentro de você. A fé dogma, por exemplo, não é legal, tá, gente? Porque a fé dogma, você acaba colocando a sua energia, a sua crença num dogma que você não questiona. A fé, ela precisa começar interiormente, ela precisa começar dentro da gente, no nosso interno, acreditando na gente, tendo fé nesse ser divinal que habita aqui dentro, na centelha divina que nós temos dentro de nós. Então, o anjo da fé, ele está te convidando a resgatar a sua fé, mas a sua fé agora renascida, é a sua fé ressuscitada. Essa fé que nasce da Páscoa que pode ser a qualquer momento na nossa vida. Qualquer momento nós podemos ter a nossa Páscoa, porque ela é o ressurgimento. Eu ressuscito, eu olho para a vida. E ela diz, né, vítima da vida ou autor da sua própria história, Lislie? Então, nesse momento, o anjo da fé, ele te convida para você rever essas questões da sua própria história, tá? E olhar para dentro de si, olhar para esse divino que existe dentro de você, para essa potência criativa que você tem dentro de você, para você poder trazer isso para fora. Vamos lá. Nós temos aqui a Edna Diniz. Vamos ver o anjinho da Páscoa dela, é o anjinho do posicionamento. O anjinho do posicionamento, ele nos convida realmente a nos posicionarmos conosco. Porque normalmente quando vem as respostas, assim, essas mensagens, a gente sempre pensa em alguma coisa projetada, tal. E as mensagens, elas vêm para nós. O anjo do posicionamento está te convidando a aceitar o melhor que a vida tem para te oferecer. O anjo do posicionamento está te convidando a aceitar o melhor que a vida tem para te oferecer, Edna. Tá bom? E
tenha um lindo momento de ressurreição, um lindo momento de Páscoa, tá? Vamos ver, o Ladislau também tá aí, vamos ver. É o anjinho da abundância presente na sua vida, dizendo, a escolha está nas suas mãos, somente você pode dar a cartada final. Então, o anjo da abundância, nesse momento, ele te convida a olhar para as tuas possibilidades produtivas, ele te convida a olhar para a vida mesmo, para que você possa se reeditar, buscar novas coisas, buscar saídas para esse momento, sendo criativo, né? Ressurgindo, renascendo, né? Tá bom? Então é isso, pessoal. O que eu quero deixar aqui para vocês é essa mensagem de Páscoa, né? Que esse momento seja para todos nós, o momento da ressurreição. Que a Páscoa traga para cada um de vocês a consciência do amor. Que a Páscoa traga para vocês a consciência da vida. Que é só isso que nos importa. A vida e o amor. Todas as outras necessidades, elas vão se readequar se nós olharmos de forma amorosa para a vida. Se nós nos conectarmos com tudo isso que está acontecendo, olhando para isso tudo que veio, olhando, não negando, olhando para tudo isso que está presente na nossa vida, em um processo de agradecimento. Tenham em todos uma linda, maravilhosa e abençoada Páscoa. Namastê. Beijo. Fui.